Bem, eu vou começar a falar então de cálculo lambda. E aí durante a preparação, me veio a ideia de perguntar para vocês qual que é a noção que vocês têm quando vocês ouvem a palavra cálculo. Conta, tá bom. Integral, ok. Evaluar, computar uma expressão. Álgebra. O que vem na cabeça de vocês quando vocês ouvem a álgebra? Álgebra linear, tá. Álgebra linear é uma área. Tem algo. Matrizes. Sofrimento. Vocês conseguem pensar em um problema que relaciona cálculo e álgebra e como ambos resolvem de maneira oposta, praticamente, completamente diferente, como que a álgebra resolve um problema e cálculo resolve um problema? Tipo, como é que você calcula o volume partindo do pressuposto da álgebra? Você tem que ter todos os dados do que você vai calcular. Então ele vai te falar, calcula o volume de uma esfera com centro em dado ponto e raio tal. E no cálculo ele vai falar, calcule o volume de uma superfície com a equação x. O cálculo ele não está tão interessado no problema em si, nem em como resolver o problema, mas qual é o dado que eu estou tendo. Enquanto a álgebra está focada em resolver o problema. Então, geralmente é essa noção. A álgebra, você vai ter o problema e os dados e extrair a solução de lá, enquanto o cálculo você está preocupado em fazer a forma mais genérica possível. Normalmente, na prática, quando a gente faz cálculo aqui na Unicamp, principalmente cálculo 3, a gente vai unir álgebra com cálculo e a gente não sabe diferenciar tanto. Mas a verdade é que 90% do cálculo 3 é álgebra e não cálculo. Depois que a gente faz, pouquíssima parte é realmente cálculo. Beleza. Então, bem, eu vou começar citando o Peter Landi. Ele foi o primeiro cientista da computação a perceber que o cálculo lambda podia ser escrito como uma linguagem de programação. E ele tem um paper chamado As Próximas 700 Linguagens, que foi quando ele escreveu sobre como usar o cálculo lambda como linguagem de programação. E ele faz essa afirmação muito forte, mas que todo dia tem se provado mais verdade, que toda linguagem de programação que surgisse no futuro ia ser uma pequena variação do cálculo lambda. Um exemplo que eu vou dar atual é, quem já ouviu falar de Rush? O que o Rush se propõe a fazer diferente do C, assim? Ele te dá uma segurança melhor, né, da memória. Você sabe como que ele faz isso? Qual teoria que tem por trás dele? Cálculo lambda. Teoria de tipos pesadíssima, que é puramente cálculo lambda. Então, ou seja, cada vez que a gente evolui na linguagem de programação, trazendo segurança, trazendo velocidade, todo o paper que tu vai olhar, os caras estão recorrendo ao cálculo lambda. Já, ó, antes da máquina de Turing já existia. Inclusive, vai ser o que eu vou falar agora. O Aloysius Thirst, ele foi orientador do doutorado do Turing, e ele que foi o desenvolvedor do cálculo lambda, ele que criou. A ideia inicial dele era criar uma lógica formal para o estudo de funções e aplicação de funções. Pronto. Teve alguns problemas aí nos primeiros papers que eu não vou entrar porque são problemas de lógica que perdem um pouco de sentido. Mas, basicamente, ele desenvolveu esse sistema de equação, esse sistema formal, que define que todo problema que é computável, ele é lambda equivalente. Ou seja, você pode escrever ele através de funções lambda. Funções lambda são funções anônimas, igual a gente conhece em Python e qualquer outra linguagem que tem função lambda. Eu ia falar C, mas você não tem. E o Alan Turing fez o contrário, né? Ele partiu de uma noção mais do hardware e a partir do hardware tentou resolver o problema, como o Santa aqui mostrou na aula anterior. O que aconteceu de engraçado é que o Turing estava interessado em resolver o problema da parada. Não era o problema da parada, era Entschuldigung problem, o nome em alemão que eu esqueci de cabeça agora, mas que ele é semelhante ao problema da parada e o Turing, o problema da parada. Aconteceu que os dois publicaram um paper no mesmo ano, sem nenhum estar conversando com o outro faz tempo, chegaram na mesma conclusão e eles falaram, pô, tudo que eu publico aqui, você publica ali, tá chegando na mesma conclusão usando dois sistemas diferentes. Deve ter alguma relação.
E aí eles chegaram na tese do Church-Turing, que toda função que seria naturalmente considerada computável pode ser computada por uma máquina de Turing. O que significa, tirando a baboseira, é que a máquina de Turing pode ser simulada através do cálculo lambda. O Santo aqui mostrou na aula anterior que existe a máquina de Turing universal, né? Que é uma máquina de Turing que pode simular qualquer outra máquina de Turing, inclusive a si mesma. E o que está demonstrado aqui é que o cálculo lambda é suficiente para simular uma máquina de Turing. Ou seja, falando na língua que a gente está mais acostumado aqui, você consegue simular qualquer hardware com software e vice-versa. Você consegue simular qualquer software com hardware. Tudo que é mecânico pode ser traduzido para um esquema de software e tudo que é software pode ser traduzido para um esquema mecânico. Mas beleza, vamos falar agora um pouco mais do cálculo lambda, porque o Turing vocês já tiveram a aula sobre ele. Então, como eu estava falando lá mais no início, né? O cálculo lambda ele é uma abordagem para descrever a computação fazendo uso exclusivamente de funções, focando no que elas fazem independente de como são executadas, por isso o cálculo. Ele não se importa o contexto, qual dado vai receber, como esse dado vem, de onde ele vem. Ele só se importa como eu vou executar uma série de funções para resolver um determinado problema. Se fosse, por exemplo, uma área que a gente tem... Quem já fez banco de dados? Ou tem uma noção? Vocês viram SQL, lógica relacional, álgebra relacional, né? Que eles chamam. Tem o equivalente da álgebra relacional, que é o cálculo relacional, que é o que vai implementar Prolog e aí vai, né? Tem uma demonstração muito maravilhosa que prova que toda conclusão que você faz com cálculo relacional você pode fazer com álgebra relacional e vice-versa. Mas, para entender melhor, a gente tem que entender a ideia de imperativo e declarativo, porque é isso que carrega essa ideia do que é interessado em como resolver o problema e o que fazer com o problema. Então, o exemplo que eu dei lá no início, álgebra e cálculo. Essa é uma definição formal da lógica e da matemática mesmo. A álgebra está sempre se interessada em como resolver o problema dado determinado dado, e o cálculo ele é mais formal, ele não está se interessando no tipo de problema, ele quer ser o mais genérico possível. O que é uma integral? Não importa. Você vai calcular a área debaixo de uma curva com essa integral, independente de como você vai saber para descobrir essa integral. A partir do momento que você descobre a integral, aí você volta na álgebra. Mas o cálculo é genérico, ele te dá o que fazer dado determinado problema. Ou seja, ele está interessado na lógica, a relação entre os dados, enquanto o imperativo está interessado no fluxo. Ou seja, como eu falei aqui você só define raiz de x é y, tal que y é maior que zero, y ao quadrado igual a x. Isso é suficiente para uma linguagem declarativa, ou deveria ser. A gente vai ver que computacionalmente isso é muito complicado de fazer. Algumas linguagens tentaram e ficaram muito lentas. Mas no método imperativo aí a gente desenvolve como fazer. Não sei se vocês conhecem o método de Newton, mas é o método do ponto fixo e tal. Que é a forma que a gente faz para calcular a raiz quadrada e raiz enésima em linguagem de programação imperativa. Introduzir um pouco da sintaxe do cálculo lambda, que é todo o objetivo que eu queria chegar para chegar até o Lisp. A gente podia falar muito mais de cálculo lambda, que é uma área enorme. Aqui eu nem citei o coitado do Church, que foi o cara que ressuscitou o Church, não, o Curry, Haskell Curry. Porque o Church ele fez o cálculo lambda, ele concluiu algumas coisas com Turing e ele deixou de lado porque não estava conseguindo chegar nas conclusões que ele queria. E aí o Haskell Curry falou: não, você está errado, eu vou ressuscitar isso daqui, introduzir o sistema de tipos. E aí tem uma equivalência muito bonita chamada equivalência de Curry-Howard, que prova que todo programa de computador é uma prova matemática e vice-versa. Mas isso a gente pode deixar para uma aula bem mais no futuro. Estou devagando aqui. Mas um pouco da sintaxe do cálculo lambda é isso. Uma variável é qualquer nome, igual em qualquer linguagem. Definir uma função. Toda função é definida de forma anônima. Você não consegue dar um nome para uma função. Você consegue depois, mas para introduzir aqui, não. Então é isso. O lambda x é uma função que recebe um argumento único x e devolve uma expressão t, um termo t. Importante. Cálculo lambda. Toda função recebe um argumento e devolve um termo. Você não pode ter uma função que devolve mais de um termo ou que recebe mais de um argumento. Como é que a gente faz se a função recebe vários argumentos?
Você faz uma função que retorna uma função que recebe outro argumento. Essa técnica é chamada de currying, em homenagem ao Haskell Curry. E aí a gente também pode aplicar uma função que aí começa a entrar o mundo dos parênteses, que vocês vão viver nesse mundo por um bom tempo agora que a gente está falando de Lisp. Para aplicar uma função, você bota um parênteses, a chamada da função, a definição da função, o argumento que essa função está recebendo. Isso daqui é o que a gente chama de redução alfa, ou seja, dado esse argumento, dado essa aplicação, isso é equivalente a isso, né? Consegue entender o que está acontecendo aqui? Você tem a função x, que retorna x ao quadrado mais 2, você está aplicando essa função no elemento y, logo você está obtendo y ao quadrado mais 2. Sentido para todo mundo? Beleza? É importante porque para Lisp, se vocês não entenderem isso, vocês não vão entender a sintaxe daqui para frente. O argumento é por espaço. O espaço define. A chamada da função é isso, o argumento é tudo que vem por espaço depois. Aqui eu coloquei y porque eu queria mostrar de forma genérica, mas se fosse um 2, por exemplo, aqui ia ser 2 ao quadrado mais 2, 6. Beleza? Perfeito. Vocês estão entendendo ali? Quem é aquele x depois do lambda? Vamos ver se eles estão entendendo. Quem é o x logo depois do lambda? É o parâmetro que ele recebe, perfeito. É o parâmetro que ele recebe. Entendeu isso? Que vai ser aplicado no que vem logo depois do ponto. Tudo bem? O ponto é como se fosse o return. Mas qual o sentido de essa sintaxe? Qual que é a diferença de fazer isso para, sei lá, def, função? Simplicidade. Toda a ideia do cálculo lambda é o número possível de elementos consegue concluir a maior número de coisas. A tese do Turing chega exatamente nisso. Isso aí a gente ainda não está falando de uma linguagem de programação, a gente está só... Isso, na verdade, é a primeira linguagem de programação que já existiu. Antes de qualquer computador existir, antes deles saberem que os computadores não existiam. Mas sim, na cabeça deles, inicialmente não era para ser uma linguagem de computação. Mas agora que a gente vai introduzir o Lisp, vocês vão ver que essa sintaxe permanece. Agora você vai entender melhor no depois. No depois que eu estou falando é o seguinte. Você pegou isso aí e você fez uma associação com um def, uma definição de alguma coisa. Mas quando ele começar a pegar todas as outras coisas que as linguagens usam como estruturas, por exemplo, repetição, ele não vai precisar fazer uma outra coisa diferente para essas outras coisas, aí você vai entender a simplicidade. Então, isso aí, no caso, é só a sintaxe desse cálculo lambda. Você ainda não está falando de uma linguagem de programação que usou essa mesma sintaxe. Na verdade, toda linguagem de programação funcional vai usar dessa sintaxe, de alguma maneira, mas todas que sobreviveram percebem que só essa sintaxe é mais complicada do que devia para desenvolver programas de computadores e criam mais sintaxe por cima. Por exemplo, o def. Por exemplo, o tipo, como o Haskell vai trazer, e aí tem vários tipos de tipos que Agda e Idris vão trazer, etc. Uma coisa, aqui eu botei o 2, mas se aqui tivesse um z, por exemplo, isso daqui é uma variável que está definida, mas o z não estaria. A gente chamaria essa variável de variável livre. Seria a mesma ideia de ser livre de contexto, bem entre aspas, assim. Ou seja, ela não aparece na definição da função em momento nenhum, mas ela está lá dentro. E aí ela pode ser capturada, por exemplo, se você definisse o z por fora, ela capturaria. Seria tipo uma variável global. Seria uma variável global, ou pode ser uma variável sem significado mesmo. Você pode colocar um z lá e deixar para definir de acordo com a aplicação. Global não é uma modalidade. Global não é. É um negócio que fica, digamos assim, pendente para resolver depois. Mas e aí se a gente chama essa função, se a gente tenta aplicar essa função antes de definir o valor? Ela vai dar erro. Ela vai ficar lá, mas aí se você define o z em algum momento que a função está sendo aplicada, aí ele vai substituir para a definição mais próxima. Que é o que as linguagens fazem. Pode ser uma coisa lazy, né? Que depois ele volta e... A gente não vai entrar nesse mérito, mas é exatamente isso. Então, cálculo lambda, posso matar aqui? Ou alguém quer falar alguma curiosidade, alguma dúvida interessante? Eu queria falar muito mais de cálculo lambda, mas infelizmente não é o foco da disciplina. Então... E aí qual que é o... Mas aí, no caso,
lambda é tipo uma área da matemática, né? Ele é uma área da lógica. Lógica e matemática. Mas qual que é o sentido dele ter surgido? Tem algum... Por exemplo, ele surgiu para resolver algum tipo de problema? Ele surgiu para resolver... A ideia inicial do Church era resolver o problema da parada. Não é o problema da parada em si. Ah, o problema da parada? Tá, o problema da parada mesmo, o routing problem, ele foi resolvido por Turing. Mas tem esse outro problema que é equivalente ao problema da parada, só que para lógica e não para computabilidade, que é um nome em alemão que eu não vou saber pronunciar agora, é Hastings problem. E basicamente toda a pesquisa do Church se desenvolveu a partir de resolver esse problema. E aí ele cria um sistema simples para resolver esse problema e ele desenvolveu o cálculo lambda. Era isso. Ele queria estudar funções de forma mais simples possível. Qual que é a forma mais simples possível? Função anônima. Não precisa de nome, não precisa de nada. Precisa de função anônima. Porque lambda, a história é muito engraçada. Na verdade era um x com chapéu, era variável com chapéu, e aí o papel foi esborrando e virou um lambda, e aí todo mundo que recebeu o papel depois colocou o lambda. Foi a mesma história da integral, né? Não sei se vocês sabem, mas era um S, e aí o papel foi... Toda vez que alguém copiava, ficava mais redondo o S, e aí criaram o símbolo da integral. É interessante, mano. E é graças a Deus, porque o lambda é uma letra muito bonita, bem melhor do que o botão com chapéu em cima do X. Posso ir? Eu acho que mais pra frente, agora com o Lisp, entender melhor. Sim, eu acredito que sim. Tá, eu vou falar isso, mas eu não lembro se eu escrevi, na verdade, no slide. O Schema é uma implementação de Lisp, e ele é a primeira implementação de Lisp que surgiu após as implementações do McCarthy, que foi o cara que criou. Então ele foi a primeira implementação de Lisp como linguagem a ser distribuída mesmo e não somente estudada. E Lisp é List Processing, processador de listas. E vai fazer sentido por quê? Então esse é o McCarthy, morreu recentemente. Não é tão recente, mas recentemente. Recentemente, considerando todo o papel do cara. Todo mundo aqui já ouviu falar do McCarthy, eu tenho certeza. Mas ninguém sabe o que eu ouvi falar dele. Mas ele é o cara que está por trás da parada do momento, assim, ninguém para de falar. Inteligência artificial. Ele foi o criador da inteligência artificial. Ele foi o primeiro cara a criar uma inteligência artificial, que foi o ELIZA. E ele foi o cara que cunhou o termo inteligência artificial. Inclusive, ele criou o Lisp para ser a linguagem da inteligência artificial. Era toda a ideia dele. Mas ele criou um formalismo. A ideia dele era o Lisp ser... como é que eu posso colocar isso em boas palavras? Né? Ele já estava sendo usado o estudo com listas ligadas nos computadores da IBM, lá do laboratório da MIT, e ele queria formular, deixar isso mais formal, de como isso era feito, e ele criou um interpretador no papel. Mas ele não estava interessado em implementar nem nada, ele só queria falar, é assim que as coisas funcionam, a partir dessas estruturas de dados e tal, para as pessoas entenderem. E aí o Russell, que todo mundo conhece também. Não era. Era só não saber. Ele escreveu só um paper com toda a teoria baseada na teoria do conjunto, toda a formalização, e só muitos anos depois que alguém foi lá e implementou um dado. Legal. No caso do McCarthy, ele deu sorte de ser orientador do Russell, que era um cara meio teimoso. Mas eu vou falar um pouco mais também. O que o McCarthy estava interessado na teoria era estudar recursividade através da definição de símbolos e funções. Por isso o cálculo lambda. Ele usou todo o cálculo lambda e ele acrescentou a ideia de você poder nomear variáveis que são símbolos. Mais pra frente eu vou explicar por que símbolo é diferente de variável, mas no momento vocês podem pensar que símbolo e variável são a mesma coisa. E aí ele escreveu o paper, publicou, o Russell leu, o Russell chegou para ele e falou: essa função aqui que você definiu dá para implementar? E ele falou: não perde tempo com isso, não é isso que eu quero, não faz sentido. Aí ele foi lá, bateu no cartão mesmo, em binário, implementou toda a linguagem Lisp em zeros e uns no cartão,
resolveu o bug que tinha no paper, porque foi um paper completamente teórico, então o cara não testou nada, entregou e falou, tá aqui, e aí até hoje, toda a implementação de Lisp que a gente tem é literalmente a mesma implementação que ele fez, on steroids, né, com mais coisas em cima, mas o papel base, o Rick Hickley, que é o criador da linguagem Crush, que é um Lisp, ele fala que a melhor forma de implementar um Lisp é implementando um Lisp. Você implementa um Lisp e você implementa o resto do Lisp a partir do Lisp que você implementou. Então, eles sempre fazem isso. Eles implementam uma linguagem mínima e aí depois implementam o resto. Estava conversando com o Santa Q, que eu estou fazendo uma IC com ele, implementando uma gramática, né? E aí ele me perguntou, como é que a gramática do Clojure é implementada, né? Qual o gerador de gramática ele era? Eu falei, nenhum, porque literalmente abre parênteses e fecha parênteses. E aí eu vou mostrar a gramática do Lisp mais pra frente. Então, nesse ponto, é importante você entender o seguinte. O Lisp começou com uma linguagem que realmente o cara implementou lá, mas ele virou uma família. Sim, exatamente. Então, hoje em dia, quando fala Spin e outros, a gente diria que são da família Lisp. Esqueci a palavra bonita agora. Mas que tem uma família, por exemplo, as linguagens baseadas em C, é como se fosse isso? Não. Não. Para Lisp, são dialetos. É como se fossem dialetos de línguas mesmo. Só existe Lisp que eu consigo imaginar. Talvez o Camel e outras famílias de Camel. A família ML, né? O Camel, o FM. A implementação, por exemplo, Clojure vai ser funcional, Common Lisp vai ser imperativo, o Scheme vai ser meio termo. É isso, Hoje não é dia de entender a família Lisp, tá certo? Mas vai... Eu saber que ela existe, mas quando a gente falar de Lisp mesmo, eu acho que a gente Sim. vai fazer um aprofundamento na família. Tem muitas teorias que rondam, e tem uma coisa muito poderosa que o Lisp permite, que nenhuma outra linguagem permite, na mesma capacidade do Lisp, que são macros, e muita parte de diferentes implementações de Lisp rodam em torno disso também. A gente vai falar disso muito mais pra frente. Mas aqui eu tô falando diversos Lisp. Um fato interessante, eu ia falar uma coisa do Russell, que todo mundo conhece, eu esqueci. Ele é o criador do Space Wars, ele foi o criador do primeiro jogo altamente distribuído da história, e ele, até hoje, vive de fazer jogo, assim. É o cara... Space Wars. Space Wars. Ele é isso, é um cara extremamente inteligente que vive de fazer jogo, porque eu acho que é a melhor decisão que ele fez na vida dele. Que é bem melhor. Mas o Lisp ele é a segunda linguagem de programação mais antiga ainda em uso. Ele perde para o Fortran. E o Fortran só está em uso porque banco usa. Porque senão já tinha morrido, mas banco não... O pessoal do FGW, é verdade, confundi o Fortran com o COBOL, perdão. O pessoal do FGW vê Fortran até hoje, por sinal. Tá perdendo espaço pro Python, aparentemente, né? Mas ainda é usado, que é um problema. Sua primeira versão foi em 1958, mas isso é meio falso porque, bem, foi o paper, né? Não é a primeira, foi a primeira versão no papel, que a primeira versão mesmo foi em 1960. Desde então, diversas outras variantes vieram surgindo, né? E aí, o Scheme foi a primeira implementação que saiu da universidade para outras universidades, né? Saiu de... A gente teve máquinas Lisp, onde o pessoal pensou, para que fazer assembly? Vamos compilar tudo para Lisp, e aí rodava Lisp nativamente, mas não entra no mérito. Mas antes do Scheme existiu muito mais coisa ainda. Aí foi surgindo tanto Lisp, que o pessoal falou, a gente tem que criar uma padronização para o Lisp. Aí eles resolveram criar o Common Lisp, que mais tarde virou o ANSI Common Lisp. Só que isso acarretou um problema muito grande na história do Lisp, fez ele cair em desuso. Porque os caras ficaram mais de 20 anos desenvolvendo isso, e aí todo mundo cansou de esperar, e aí foi surgindo linguagens como Simula, Smalltalk, foram sendo mais adotadas. Hoje em dia o Lisp está ganhando mais espaço de volta no mercado por causa do Clojure, mas o foco da nossa disciplina vai ser o GNU-GAIL. Ele é uma linguagem que surgiu em 93 e ele é da GNU, e ele surgiu para ser a linguagem universal de configuração da GNU. Então, um fun fact, né? O sistema operacional que eu uso, o GNU Guix, ele é implementado em GAIL, ele é configurado em GAIL.
A gente tem o Bash hoje em dia aceita Guile e o Make aceita sintaxe de Guile. E eu acho que o GNU Cache e outros softwares estão sendo reescritos em Guile. A ideia da GNU sempre foi meio que reescrever tudo, mas quem conhece a GNU sabe que, né, não vai ser tão rápido. O Scheme, ele é tão antigo e ele que sei lá, cada 10 anos sai uma versão nova revisada, onde o pessoal acrescenta mais bibliotecas e resolve bugs ou melhora implementações, que o pessoal foi elevando a potência já. Então antes era report, aí já virou report a quinta, hoje em dia já tem report a sétima, ano que vem vai ser o report a oitava. O GNU Guile, ele é report a quinta, ele é a quinta versão desde que o pessoal começou a melhorar a linguagem. E a gente vai utilizar nessa disciplina. O Heitor, que é o pet da disciplina, ele fez um negócio que eu nem sabia que era possível. O Santaque tinha falado, que é trocar o kernel do Jupyter Notebook para fazer qualquer linguagem rodar através desse software Binder, que é um... Se eu clicar aqui, ele vai fechar o slide. Deixa eu ver. Eu acho que eu deixei aberta aí a página da disciplina. Boa. Já deixei o Jupyter Live aí, mas boa. Dá um back. Se quiser, dá um back para eles verem como é que é. Um back, boa. Um back ali. Okay. No navegador, dá um back no navegador. Dá close. Se eu consigo. Ué. Aí, boa. Aí. Clicar, boa. Não, peraí, explica pra galera. Perdão. E eu ainda cliquei no link errado. Tá. Isso é novo, né? Onde que tá o link da... tá aqui no Binder Launch. Beleza. Então esse vai ser o repositório. Pode explicar que você vai saber melhor do que eu. Então, deixa eu pegar aqui. O Jupyter, tá certo? Quem aqui já mexeu com o Jupyter? Já mexeram com o Jupyter? Tá. O Jupyter, ele é um ambiente que ele vai permitir você fazer o que a gente chama de notebooks. Notebook, basicamente, é um ambiente que vai ser rodado no navegador e que ele é composto de células, como vocês vão ver. Essas células, elas podem ter texto em Markdown, tá? E pode ter código. Originalmente, o Jupyter, ele foi criado pensando em Python, né? Julia, então o Ju é de Julia, Py é de Python e R no final, tá certo? Então, era para ser essas três linguagens. O R não é... a galera praticamente não usa, fez o negócio deles. O Julia usa, mas é uma linguagem não tão popular ali. E, basicamente, muita gente conhece o Jupyter porque nessas células vocês podem rodar Python, tá certo? Só que ele funciona numa arquitetura que é assim. Quando você escreve um código na célula, ele manda esse código para um cara chamado kernel. O kernel processa esse código e devolve a resposta que aparece logo embaixo da célula, certo? E aí você pode mudar o kernel, tá? Você pode mudar o kernel e usar um kernel de outra linguagem. E aí a gente descobriu que existe o kernel para o Scheme, né? Que é o Guile que o Alisson acabou de explicar, tá certo? Isso é o Jupyter Notebook. Normalmente você vai instalar na sua máquina ou num servidor da instituição. Só que existe um projeto chamado Binder, que eles oferecem servidores públicos de graça para você rodar no Jupyter Notebooks. E você pode inclusive mudar o kernel. Quando você abre esse link, se você clicar nesse launch aí, tá certo? O que ele vai fazer? Ele vai abrir o Jupyter Notebook aonde? Nesse servidor do Binder, tá certo? Que é um servidor de graça, tá? Eu não vou entrar em detalhes como é que eles fizeram isso, mas é um projeto bem bacana, espalhado no mundo inteiro. São servidores que são doados ou abertos, né? E ele roda. Coisas que vocês têm que saber sobre esse ambiente. Vocês vão abrir agora porque a gente vai fazer tarefas para vocês aqui, certo? Coisas que vocês têm que saber. Esse servidor, ele não vai gravar nada
na máquina onde você está. Ele grava lá no servidor do Binder. Esse servidor do Binder, ele tem um timeout. Tá? Ele é de graça, mas ele tem um timeout. Quer puxar o seu carinha aí? Eu não coloquei o exercício, não. Não, mas aquele que você deixou guardado lá, você quer? Eu não botei. Eu não tenho ele aqui, né? Não, mas eu tenho. Você tem? Porque você está na minha máquina. Ah, boa. Espera aí que eu puxo. É esse Lisp YNB. Ali, Lisp, esse aí. Pode abrir. Mas, então, é isso. Aí vocês vão abrir isso aí. E aí, Wallison, nem abre esse cara ainda aí. Mostra o passo a passo. Começa a fazer umas coisas simples só para o pessoal se divertir um pouquinho. Ele não tá abrindo por algum. O quê? Você deu duplo clique aí? Ele abre. Abriu, pronto. Então, vai lá. Beleza. Bem, um arquivo IPN... Tá botando ao contrário? Tá ao contrário? Pera. Ah, beleza. Sentido. O arquivo em PNB ele é um JSON, na real. Oh. Dá zoom, claro. Mais? Tá bom? Beleza? Se você clicar na abinha, ele some com essa barra lateral. Na pastinha. Na pastinha? Eu não sei. Ah, na outra. Eu não sei mexer com front-end, gente. Eu só mexo com terminal. Mas tá, então ele é um arquivo JSON. Então, bem, você pode salvar ele localmente, quer criar checkpoint, mas ele vai ocorrer aquele problema que o Santa falou. Ele não vai salvar nada na sua máquina. Você vai salvar no servidor. No servidor. Então você fez alguma mudança, você salva local, e aí você vem e baixa a imagem. E ele vai baixar. Para o seu... Que vai ser um JSON, então nem tenta abrir no computador de vocês, que é impossível de entender aquilo. Quem quiser, eu tenho um scriptzinho que transforma esse JSON em scheme, e aí eu posso passar. Usa aquele software JK, que é um parser de JSON para terminal, não sei. Mas basicamente, vocês têm que entender o seguinte. Quando vocês abrirem aí, se ficar muito tempo inativo, ele interrompe a conexão e você perde tudo que você fez. Sim. Tá? De tempos em tempos, dá um download do ARA na sua máquina. Sim. Porque a atividade de hoje, que a gente vai passar para vocês vão baixar um notebook que vocês fizeram e vão submeter no Classroom. Então, faz isso, para depois o cara não vir chorando e dizendo, minha máquina perdeu tudo. Aí eu respondo assim, não tem problema, essa disciplina é oferecida todo ano. Beleza? Quem não se sentir confortável usando, tem como baixar o Gaio para usar na sua máquina, mas assim, tá muito bacana o projeto, tá. E a gente vai botar os exercícios por lá, né? Sim, tem isso. Verdade, dá para rodar no VS Code por Docker, né? Depois eu vou jogar esse pode fazer uns tutoriais para botar todo. Mas é isso, eu vou demonstrar uma coisa rapidinho. Você escreveu um bloco de código, você pode rodar esse bloco de código. Ou seja, ele definiu essa função. Não precisa de tentar entender nada que está escrito lá. Mas agora que vai acontecer uma coisa legal, eu vou rodar o bloco de código de baixo e ele cuspiu o resultado. Aqui embaixo. Se eu salvar esse PNB agora que ele cuspiu o resultado, ele vai vir com esse resultado armazenado. Que é o que vocês vão fazer. Vocês vão escrever a solução do problema, vocês vão rodar, ele vai cuspir o resultado, vocês vão salvar com o resultado e vão enviar para a gente conseguir bater resultado lado a lado e ver a qualidade do código depois. Feito. Como é que faz para voltar a tela cheia agora? F? Slide show. A esquerda e a direita. Ah, boa, esse botão grande na minha frente, assim. Beleza? Eu vou falar um pouco da sintaxe do scheme antes da gente ir para os exercícios em si. Mas a sintaxe... A gente vai fazer um exercício em conjunto aqui. Então eu dei uma definição inicial. Uma expressão S, que é a expressão do scheme, do Lisp no geral é chamado de expressão S. Ou SEXP, muitas vezes vocês vão encontrar essa palavra, SEXP. É definida como um atom
O átomo ele é uma sequência de caracteres válidos. E o Santa Kate tinha falado, por exemplo, quando você vai definir uma variável em C ou em Python, você não pode iniciar com número, né? Por exemplo. Não tem nada disso início, não. Se você quiser definir a função 1, a função 1 vai estar definida. A função 1 e a variável 1 vão viver em dois mundos separados. Então você pode definir função com número no começo, com letra maiúscula, letra minúscula, com qualquer símbolo que você quiser, com exceção de aspas, porque vai indicar uma string, e aspas simples, que eu já vou mostrar o significado. Salvo engano, e-comercial também causa alguns problemas. Mas eu não tenho certeza se em Scheme causa e em Common Lisp causa. Mas vamos lá. Beleza. Como que a gente pode definir a sintaxe de um átomo? Dado o que eu acabei de falar, que ele aceita número, qualquer caractere, uma sequência infinitas, em regex mesmo, ou da forma que vocês acharem melhor. Como que ele pode definir o átomo? 0, 0 a 9, de A a Z, A a Z A, Z minúsculo. A, Z minúsculo, A, Z maiúsculo, aí fecha o bracket, coloca o... Tá faltando umas coisas. Não. Você acertou 90% dos símbolos. Faltou os símbolos especiais? Faltou quais símbolos especiais? Mas aí não pode todos, não é? Só falou que dá para É. comercial. Exatamente. Então a gente tem que remover eles, né? Eu não mostrei lá a expressão angular como é que dá note. Qual é que dá, né? Você vai ter que usar o note para isso. Chapéuzinho. Mas aí se a gente colocar, tipo, se a gente colocar que só pode os números, as letras, e especificar todos os caracteres especiais que pode, quando a gente certo. colocar o e-comercial, tá errado. Né? Exatamente. Então, aí você vai especificar os caracteres. Bem, a definição que eu conheço é essa, que ele falou. Pode ser qualquer letra, de A a Z, de 0 a 9, underscore mais vezes e menos. Esse menos aqui não é traço, é o menos mesmo, tá? Então, esses são os caracteres especiais que podem... Na verdade, divisão também pode, esqueci da divisão. E maior também pode, e menor também pode. Então, tá faltando um monte aí, mas seria isso. Ou você vai escrevendo tudo, ou o Santa aqui falou um negócio que eu nem tinha lembrado agora, você pode só negar o que não pode, que é muito mais fácil. E eu não tinha lembrado quando era 8 da manhã, eu estava terminando de fazer esse slide. Desculpa. Mas beleza, a gente tem o átomo definido, e agora a gente tem que definir a sexp. Lembra o que eu falei? O átomo ele é uma sequência de caracteres, com exceção daqueles que não podem, e a expressão S ela é uma sequência com zero ou mais ou com zero ou mais sequências. Ela é um átomo ou uma sequência com zero ou mais sequências. Como é que a gente define essa expressão? Ela é uma expressão S. Átomo, o quê? Não, porque aí você estaria falando que ela só pode ser uma sequência de átomos. Mas lembra que ela pode ser uma sequência de sequências. Isso, literalmente isso. Mas é importante lembrar da recursividade, né? Você sempre começa com um caso de borda primeiro. Então ela pode ser ou um átomo ou uma sequência de... Você editou isso? Eu editei e não lembrei? Tá, aqui faltou um asterisco, porque é zero ou mais. Eu devo ter editado e ter esquecido. Não dá pra... Tá, anyway... Acho que editar ao vivo aqui pra ninguém fingir que viu alguma coisa. Também tem que mudar esse O pra a pipe. Não sei fazer pipe nesse teclado. Boa, obrigado. Nice. Aí, o meu teclado é completamente diferente para fazer isso. É Alt Shift W, só para ficar. Se alguém quiser mexer no meu computador um dia. Então é essa a definição. Ou é um átomo ou uma sequência de sequências. Pode ser só uma sequência com um átomo. Lembra do cálculo lambda, que é literalmente isso, a aplicação de uma... É literalmente isso.
Não é? Com exceção do ponto, né? Mas é literalmente isso, né? É uma sequência com uma sequência dentro, com um átomo, um átomo, um átomo, uma sequência com átomos. Vamos ver se o pessoal está conseguindo. Gramática é difícil, hein, gente? Volta lá para a gramática. Vamos lá. Como é com essa gramática? Vamos ver se eles sabem responder isso. Eu consigo colocar parênteses dentro de parênteses? O S, né? A gente fez isso na aula passada. Qual a diferença dessa gramática para a que a gente fez na aula passada? Hã? Oi? A gente já definiu. Então, ele fez o que um compilador faz. Ele fez primeiro a análise léstica, quando ele definiu Do o átomo. átomo, e usou uma expressão regular, lembra que a gente viu isso? Geralmente a gente define os tokens com uma expressão regular. Então, o átomo é um token, certo? E aí, depois, ele definiu a gramática da linguagem, que é o próximo passo. Volta lá, esse aí. Agora, essa gramática, além disso, porque na nossa aula a gente só tinha definido que ia ser uma letra A dentro do parênteses. Foi isso? O que isso aí tem a mais que a nossa gramática não tinha? Tem o átomo, mas tem mais uma coisa. Lembra do que. Não, lembra do que o McCarthy estava pesquisando. Se vocês pensarem no título do paper que eu falei para vocês, que foi. Eu falei rápido, mas se pensar, dá para saber responder. Se você olhar a gramática, você vai ver que tem um negócio que é diferente da nossa. Hã? Eu posso botar mais um átomo, apesar de que ele usou, ele roubou ali, que ele usou uma expressão regular na gramática, né? DNF aceito. DNF aceito. Se ele fosse fazer gramaticalmente falando, ele ia ter que criar uma regra para a gente ir derivando à direita. Derivando à direita, certo? sim. Teria que abrir parênteses e analisar. Fecha Não, parênteses. aquilo que está ali no meio, ele podia ser um outro cara que Sim. fica derivando à direita uma série de sentenças. Né? Mas é o que. Oi? O ideal é você criar uma outra variável. Na verdade, você poderia fazer assim. Como é que você faria? Você poderia criar duas regras, né? Deixa eu tentar fazer um ensaio aqui se a gente não usasse asterisco. A BNF aceita asterisco? Eu não sabia, não. Ah, mas aí eles estão roubando no jogo, né? Porque, né? É tipo não sabia que eles aceitavam asterisco, não. Mas aqui a gente teria que fazer o quê, se a gente quisesse fazer? A gente poderia botar primeiro a sequência, poderia ser um átomo, e a gente poderia ter um átomo seguido de um S. É isso? Não é isso? Com isso, eu teria o S asterisco. Não, mas e parênteses de parênteses? Não, ainda não terminei. Aí o próximo... o próximo, que vai ser o P, né? Ele vai ser um S. Ele pode ser só um S se eu não tiver parêntese, certo? Ou... Agora, aqui tem um problema. Vai ter um problema. Que é se eu não tiver... Se eu tiver o parêntese vazio que dá, que é uma lista vazia também, né? Porque aqui, como ele fez, quando ele botou um asterisco, é 0 ou mais. Então, na verdade, você poderia só ter o parêntese, certo? Na minha, não pode ter só o parêntese, tá? A gente poderia resolver isso fazendo, talvez, um empty aqui. A gente começa com um empty aqui, ó. Certo? A gente começa com um empty. Isso aqui... Hã? Oi? Não. Não, porque olha só. Se eu quiser parêntese vazio, eu derivo. Para esse, o S pode ser vazio, eu fico com parêntese vazio. Se eu quiser só um átomo, ele vem para cá, vai virar um átomo, depois eu vou para o vazio.
Gramática não é lindo? Mano. Vou deixar assim, ficou melhor assim agora. Não, deixa os dois, deixa os dois. Deixar os dois. Só fazer Todo uma. mundo entendeu? Ó, tá processando ainda, você entendeu ou não? Tá. Não, sim, sim. Não, sim, não, sim. Na minha regra, não, sim, não é uma negação de vários sims. Vai cair na prova surpresa que a gente vai ter hoje. Vai cair literalmente isso. Beleza. Eu já tinha falado o significado de Lisp, mas vale a pena repetir, porque agora eu acho que faz mais sentido. Porque a gente está tratando com um monte de lista dentro de lista, um monte de lista alinhada, né? Que são os parênteses. Então, por isso que o significado de Lisp é Lisp Processing. E a notação veio toda do cálculo lambda, né? E aí, por exemplo, para aplicar a função, uma função soma, uma função mais, nos dados 1 e 2, a gente escreve essa notação em fixa, que muita gente odeia, eu acho muito melhor do que notação pós-fixa. Do meio, né? Pós-fixa no fim, não lembro. Pós-fixa também é legal, tem um monte de linguagem concatenativa sobre isso, mas eu tô fugindo do assunto. Mas seria isso que seria o mesmo que fazer 1 mais 2, né? Só que permite umas coisas legais. Lembrando do título da pesquisa do Marcati, que é isso da recursão. Então já estou dando a ideia para vocês do que ele permite a mais que uma anotação no meio, que eu não lembro o nome, não permitiria. Você não consegue fazer 1 mais 2, igual você consegue fazer com essa anotação. Então vamos lá para o primeiro exercício, está lá no Binder. 5 minutinhos. Vocês, então, o que é para fazer? É essa a pergunta. É. Porque não tá. Você fez release? No Biden tá na pasta Scheme, é verdade, eu esqueci de mostrar isso. Tá, mas se você fez release, uma versão que estava sem a. Tá, Scheme, na pasta Scheme. Aqui na parte Scheme. Eu acho que vai ter que dar um F5, porque ele perdeu a conexão. Perdeu a conexão? É. Tava aberto há um tempo já. É. Cara, o Lisp não vai ter. Não, o Lisp foi o que eu fiz o upload agora. Mas é lá na pasta. Eles me censuraram, não deixaram. Não, porque vai ter exercício na frente, que é a resposta. É. Fui censurado hoje. Me chamaram lá pra sala, me Apesar desceram a de você foto. tá gravado no vídeo. É verdade. Só não liberar o vídeo. Dynamics, vocês vão abrir esse exercício de Pronto. Tá o quê? Não dá pra ler, não? Ah! Aí, o que vocês vão fazer aí? Deixa eu explicar. Presta Quer atenção. microfone? Dá o microfone. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão fazer o que está sendo pedido aqui, tá certo? Aí vocês vão dar um play ali e ver se tem que sair o resultado aqui embaixo, tá certo? Tudo bem? Tá. Se vocês quiserem começar, por exemplo, deixa eu pegar o que o Olisson escreveu e botar lá. Aí você vai pegar isso aqui, copia, vem aqui e cola. Não é a resposta, claro, né? Mas se você fizer isso, e der um play aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar 3. Porque ele está... Lembra aqui a lista? Esse primeiro cara aqui é quem está fazendo a soma, que tem 2 argumentos, e gerou 3. Tá certo? Beleza? A função que está fazendo a soma. Então vamos dar uma pausa, né? Lembrando do cálculo lambda, né? Quando o início, a chamada da função, o primeiro termo é a função. Eu acho que eu não sei se chegou a explicar isso bem, né? Acho que agora... Mas deixa o pessoal quebrar a cabeça um pouquinho. Tá Pra descobrir isso. Oi. Meio vocês, viu, galera? Vai lá, vamos lá. Pode continuar? Vai mostrar? Aqui? Ou não? Boa, vamos.
Vamos ver se todo mundo pensou a mesma coisa que eu, hein? Presta atenção, fala. Não agora. Quando terminar, você vai fazer um download e vai mandar Todo mundo resolver dessa forma? Mas eu sugiro, gente, que vocês vão, cada vez que fizerem, não façam um download só por garantia, porque se quebrar a conexão, você copia o código e joga. É. Copia o código e joga no TXT. É uma boa ideia. Como as- Se ele tivesse atrás a multiplicação em que. Ah, tá. A ordem não importa nesse caso, né? Você está dizendo. No caso, não importa, porque a ordem dos fatores na soma não importa. Você está falando fazer isso? Não, não muda. Nesse caso, não. Mas se fosse um menos, ao invés de um mais, mudaria. Exato. Se fosse um menos ao invés de um mais. Inclusive, isso é legal. Isso daqui é chamado de monoide. E aí, o menos não é um monoide. Aí, propriedades do monoide. Vou falar rapidinho para vocês pensarem numa coisa em paralelo aí. Monoide, ele é uma função que tem um conjunto que essa função pode ser aplicada e tem um elemento neutro. Ou seja, quando você aplica essa... Tipo, o mais tem o zero como neutro. Então, mais 2, 0, retorna 2. Sucessivamente. O menos, ele tem um elemento neutro, mas lembra que ele não tem... Qual que é o resultado se você faz menos 1, por exemplo? Se você faz mais 1, o resultado é 1. Está somando 1 com nada. Você sempre recorre ao termo neutro. Mas se você faz menos 1? Vamos lá. Boa, eu te respondi com propriedade. Daí. Não. Deu erro. Não, menos 1... Não dá? Esqueci do parênteses. Ah, tá. Deu erro. Deu menos 1. Deu menos 1. Só que não é um monoide, né? Faz menos 1, faz menos 2, 1 agora, né? Seria equivalente a fazer 2 menos 1. Só que menos 1 não é... Menos 1 retornar menos 1 seria equivalente a fazer 0 menos 1, né? Não 1 menos 0. É uma trapaça que o Lisp faz para o menos 1 fazer sentido, porque senão menos 1 retornaria sempre 1. Menos x retornaria x. Só que faz muito mais sentido menos x retornar menos x, né? Faz sentido? Depois eu mostro. Mas é uma trapaça do Lisp, né? Se eu fosse seguir o cálculo lambda, de fato mesmo, menos x era para retornar x. Só que como é que você faz negativo depois disso? Você tem que fazer menos 0x, ia ficar horrível. Aí a gente tem o que a gente chama de operadores primitivos. São coisas que a gente vai assumir que existem na linguagem, que são é o mínimo que você precisa implementar para você conseguir implementar um Lisp. O primeiro operador primitivo é um count, que ele é uma função, mas no futuro eu vou mostrar, ele pode ser escrito com essa aspas simples, que a gente vai chamar só de count em Lisp, que isso é um macro. E aí depois a gente vai entrar no que é macro. Mas é importante lembrar que o count e o cond, que vai aparecer lá na frente, não são funções originalmente. A gente vai implementar como função aqui, mas se você fosse implementar um Lisp robusto de verdade mesmo e seguir o paper do McCarthy, não seria função, seria algo que é processado no interpretador antes de uma função. Vou mostrar esse code funcionando, que é interessante. Deixa eu abrir uma tab vazia. Se eu escrevo X e boto para rodar, o que vocês acham que vai acontecer? É erro? Eu erro. Ele fala que X não existe. Mas e se eu escrevo coach X? O que vocês acham que vai acontecer? Caralho, cara, ele já sabe, né? Ele tá roubando. Ele vai retornar coach X. Ele vai retornar X. Beleza. E se eu fizer coach X? Ele tá retornando O símbolo X. O símbolo. Tá retornando só a letra. É a letra. A frase, você pode ter coach Kaique, mano. E rodar. Eu acho que eu escrevi certo. Eu retornar Kaique. Seria equivalente a uma string, só que é mais poderoso que uma string porque você não tem que fazer uma string. Você pode escrever tudo como símbolo. É porque você pode interpretar os termos da própria linguagem, sem ter que interpretar uma string. Porque quando você faz isso com uma
lista. Ele Ele mantém o literal da lista, mas não é como se fosse uma Ah, boa. Ele falou uma coisa interessante. O coach ele é recursivo. Então, se você faz coach numa lista, você faz x, y, z e dá valor, ele vai retornar a lista x, y, z. Sim. É que a gente não fala de variável em lista, a gente fala de símbolo. Se símbolo tem um valor, é uma variável. Se não tem um valor, é só um símbolo. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, você pode ter o símbolo if, que ele tem um significado na linguagem, mas nesse caso não tem. E aí no futuro vocês vão ver que o Lisp ele tem uma função que pode interpretar símbolos. E aí você pode fazer a metaprogramação, que é escrever Lisp dentro de Lisp, e aí você pode criar pequenas versões da sua própria linguagem, mas isso é muito mais para o futuro. Pode perguntar. Eu estou confundindo, mas vai fazer sentido muito mais no futuro. E aí vai fazer muito sentido por que a gente está escolhendo o Lisp para essa disciplina. Você está tentando vender alguma coisa. Tô vendendo. Tô vendendo. A gente tem a função pair, que originalmente no paper do McCarthy, a gente tem a função atom, que ela pergunta se x é um átomo. Só que átomo caiu totalmente em desuso, assim, porque era para ser indivisível, mas ninguém usa átomo mais hoje em dia. Aí o pessoal fez, pô, a gente faz a função em contrário, então, ao invés de a gente perguntar se algo é o átomo, a gente pergunta se é uma lista. Então, essa é a negação da função átomo. Porque se é uma lista, não é um átomo. E se é o átomo, não é uma lista. Sentido? Então, é a mesma coisa que negar a função átomo. Então, se eu viesse aqui e tirasse pair, assim, boa, do símbolo x, ele vai retornar falso. Ah, hashtag F é falso, hashtag T é verdadeiro. Se eu faço pé a função. Se eu faço pé uma lista vazia, isso é interessante. Vai retornar verdadeiro ou falso? Ah, porra. Ele vai retornar falso. Porque lista vazia, o Schema ele não usa muito isso, mas outros listas usam. Tem um termo chamado nil, que é o ponto nulo mesmo, que é o final da lista. E aí, em todo lista, ele é representado como uma lista vazia. Então, a gente imagina sempre a lista vazia como, na verdade, o último elemento de toda a lista. Então, é por isso que ele não é uma lista por si só, ele é um elemento de uma lista. Desafio. Se botar o pair, lista vazia, sem o apóstolo. Ah, boa, sem um apóstolo, o que acontece? Ah, o pessoal é bom, velho. O pessoal sabe. A partir de. Se eu colocar um elemento só, vai dar pé ou não? Vai dar true porque o último elemento. O último elemento é sempre a lista vazia, né? Mas aí tem uma coisa interessante. Se você coloca o ponto, isso é basicamente falando, eu não quero que o último elemento seja a lista vazia, eu quero que o último elemento seja y. Isso daqui vai falar que é um pair, claro, mas é isso. O último elemento, nesse caso, não vai ser a lista vazia. Isso vai ser importante para o próximo slide. O EQV, isso é um problema enorme do Lisp, de todos os Lisps no geral. Tem 1 bilhão de funções de equidade. E aí você tem um que equipara o ponteiro, um que equipara só número, um que equipara só char, um que equipara string. E aí o EQV é o mais genérico que tem, que ele vai retornar tudo. Vantagem, ele é genérico e funciona para tudo. Desvantagem, ele é lento, porque ele funciona para tudo. Ou seja, se você usar a função só para número, vai ser muito mais rápido do que você usar uma função que funciona para string. Por exemplo, se você quer comparar se é o mesmo ponteiro na memória duas listas, ele vai retornar sim se for o mesmo ponteiro, mas ele vai olhar elemento por elemento. Se você usar só a função EQ, uma interrogação no final, ele vai olhar só o ponteiro. Então é mais questão de otimização. Mas no cenário que a gente se encontra, não faz muito sentido. Se a gente faz EQV x com x, é true. Lembra, o símbolo é como se fosse uma string. É true. Se eu faço EQV recebendo um argumento só, acontece. Será que ele obedece àquela regra de recursividade do mais? Faz sentido ele obedecer? Vai dar true? Não, ele só retorna true. Inclusive, se você rodar só a função EQV,
E eu espero que eu não esteja errado, porque faz muito tempo que eu não uso isso, mas eu acho que vai retornar true. Vai retornar true. Então, lembra, se a função pode ser recursiva, ela vai ser. E os caras vão inventar alguma regra que faz sentido fazer ela ser recursiva. Só para falar que ela não retorna true para tudo, eu vou mostrar dois símbolos diferentes. Esperar que retorne falso, que por algum motivo não seja o mesmo ponteiro na memória. Tá colocando uma aposta antes dos dois. Porque é o símbolo y que eu quero. Porque não existe variável y definida. Eu não ensinei como é que define variável ainda. Lembra? Não pode usar nada que a disciplina não dê. Dá um erro lá. Se você não botar o apóstrofo ali, vai dar um erro. É, A variável não está definida. Agora entra. Se tivesse se a variável x e a y tivessem definido. Aí ele ia comparar o valor. É. Boa. Depois, quando eu mostrar como que define variável, eu faço isso. Para mostrar que comparar a variável x com a coach x não vai dar verdadeiro. Porque são coisas diferentes. A gente tem a função car e cdr, que tem um significado que eu já esqueci. Mas é basicamente, car vai ser... Quando eles estavam implementando na máquina da IBM, você tinha car como sendo o início da memória, cdr como sendo o resto. Então é isso, é o primeiro elemento da memória, resto da memória. Esqueci, não é nem da memória, é do registrador, mas eu esqueci o significado. Então é isso, se eu faço car de uma lista com x e y e rodo, eu obtenho x. Se eu faço cdr, a função x e y, eu obtenho y entre parênteses. Por quê? Porque tem a lista vazia. Exatamente. Porque o CDR ele retorna, mostra com mais elementos, né? Não, eu vou mostrar com 2 elementos somente, sem a lista vazia. Agora vai retornar só o y. Então, isso vai ser importante para o futuro. Com mais elementos, ela vai retornar uma lista, sei lá. Ela vai retornar YZABC. Mas aí, deixa eu falar. Aí eu entendi essa parte. Quando a gente coloca o coach, a gente tá tipo, só avaliando o x e o y mesmo, a string, certo? A gente está falando para o interpretador, não compute isso. E aí então, quando a gente coloca o coach, a gente também tá avaliando aquela lista, não nos valores de cada variável, né? A gente está avaliando a lista inteira como um string. Exatamente. Se x tiver um valor que não vai ser substituído, ele vai retornar a string x. E aí tem uma forma de fazer coach, onde você pode escolher o que você quer avaliar ou não. Mas isso vai ser mais profundo. Mas é isso. E a última função que tem... na verdade, a sexta função, porque eu pulei a sétima para depois de mostrar como que uma função recursiva. Claro. Eu vi naquele paper que você me mandou lá do cara que constrói uma linguagem. Ele fala uma comparação legal do coach que eu gostei no artigo, que ele diz o seguinte: imagine que eu estou usando o Canadá, certo? E aí eu falo, fulano nasceu no Canadá. Eu não lembro bem o exemplo, mas é uma coisa parecida que ele dá. Então é como se eu estivesse pegando a palavra Canadá, aplicando a interpretação dela, que é um país, e aí eu vou entender que aquele cara nasceu no Canadá, certo? Agora, se eu falar assim, Canadá tem 6 letras, certo? Geralmente eu vou colocar entre aspas, porque eu estou me referindo à palavra Canadá. Eu não estou aplicando, não é? Porque senão fala Canadá tem 6 letras, fica estranho. Como Canadá tem 6 letras? Canadá tem 6 letras é a palavra, não é a aplicação da palavra Canadá. E aí você usa a aspa. Então, ele disse que essa aspa segue o mesmo espírito. Se eu quiser, digamos assim, aplicar o que está ali, eu deixo o que está ali. Se eu quiser me referir ao objeto sem aplicá-lo, eu coloco o apóstrofo. Mas tem um momento... O último termo, que o penúltimo, né? É o cons. Quer fazer o exercício? Vai ser depois disso. Que ele vai retornar uma lista formada por x e y. A implementação do scheme que a gente está usando, eu vou mostrar isso antes do exercício, ele vai aceitar receber qualquer termo e vai retornar uma lista. Ele vai retornar...
se ele quiser aqui, tá? Olha lá, ele vai retornar 1.2, né? E o cons vai aceitar só 2 termos, ele não é recursivo. Importante frisar isso porque ele é um termo primitivo. Mas a implementação original era para ser o primeiro ser um termo e o segundo ser uma lista. Mas aí o pessoal fez genérico porque não tem por que manter tanto formalismo assim, né? E agora já tem mais um exercício para vocês aí. Usando o que a gente passou até o momento, eu quero que vocês façam uma função que vai retornar o segundo elemento de uma lista. Eu mostrei como é que retorna o primeiro e como que retorna o resto. Quero retornar o segundo. Ah, boa. Como é que pausa aqui? Por aí que eu faço. Entenderam? É só o segundo elemento. Não é o segundo elemento. É só o segundo elemento. E content of other service. Isso. Vai lá, mostra aí. Então vamos ver se todo mundo chegou à solução, hein? Não. Ok. Vamos ver. Eu nem sei, eu posso estar errado também, por sinal. Agora tem que esperar o. Aê, segundo elemento. Ele tá demorando assim por alguma coisa. Ah, é por causa do kernel. Você tem que pensar o seguinte: o kernel desse negócio está rodando lá no Binder, não está rodando local nessa máquina. Tá certo? Então Porque o navegador não vai rodar. É, depende da conexão. Então ele vai lá, manda lá pro Binder, o Binder roda e devolve. Só acho que dá pra fazer alguma coisa em JavaScript, aí roda no navegador. Não dá ideia pro Alisson. Ah, tá, essa já foi a tarefa. Aí, pera, essa daqui tá no lugar errado. Vou descer ele. Ninguém viu nada. Opa. Aí, pronto. Agora a gente vai implementar. Isso daqui vocês conhecem, hein? Ah, pera aí. Por que não tá em tela cheia? E a gravação já voltou. Boa. Isso daqui. Ah, o Scheme, ele é legal e ele aceita a letra lambda, por sinal. Se vocês quiserem colocar a letra lambda no lab de vocês aí, ao invés de escrever a palavra lambda. Não sei quem tem a letra lambda no teclado, mas se tiver, você pode usar. Então, você pode definir uma função. Veja, isso daqui é interessante. Você está definindo uma função anônima. Se você escreve isso daqui e não passa nenhum argumento, você perdeu. Você definiu uma função e não usou ela. Então é importante manter a aplicação da função lambda. Porque mais, no próximo slide eu vou mostrar como que define uma variável, e aí você vai conseguir deduzir, eu espero que todo mundo aqui deduza, que se você sabe definir uma função, você sabe definir uma variável, você sabe dar nome para uma função. Faz sentido? Você dá, né? Então essa é a sintaxe, você escreve lambda, aí você escreve o número de argumentos que ela recebe, e aí você escreve o corpo da expressão que você quer que ela devolva. Tem um truque, se você quiser que ela receba uma lista de argumentos que você não conhece, você pode colocar um ponto, igual aquele ponto que eu tinha falado que liga a lista ligada, é o mesmo ponto, e aí ele vai retornar 0 ou mais argumentos. Então, x.y, o y pode ser 0 ou mais, ou infinitos argumentos. E é assim que essas funções recursivas infinitas são consideradas como mais e tal. Eles recebem ponto x, recebe 0 ou infinitos argumentos. Mas isso vocês não vão usar por enquanto, eu vou mostrar bem no futuro. Para aplicar a função é a mesma técnica do cálculo lambda, né? Então aqui eu quero que vocês imaginem que você estivesse aplicando a função lambda, né? Mas não é isso, né? Mas aí você vai aplicar essa função que você definiu, de P de 1 até P de N, recebendo A de 1 e A de N. O que ele vai fazer? No corpo, ele vai ver onde que tem P de 1, vai substituir por A de 1. Onde que tem P de 2, vai substituir por A de 2. Assim sucessivamente até P de N. É claro que ele não vai substituir toda vez que ele encontra, ele não vai ter que recalcular, né? Então o que ele faz é calcular as expressões e depois ir substituindo. Então se algum dos argumentos dele, por acaso, for um loop infinito, ele já vai dar problema. A gente vai ver que isso não é verdade para tudo. Mas aí a expressão E, ela no fim vai ser também uma lista, né? Então no fim a gente vai... Não necessariamente. Pode ser. Ela pode ser a aplicação de uma lista, mas você pode ter lambda que recebe n argumentos e retorna 2.
Eles não precisam estar dentro de uma lista. É uma função que recebe n argumentos e retorna sempre o mesmo valor. Então, pensando no todo, então a gente vai ter uma lista, dentro da lista vai ter lambda, vai ter os parâmetros, e aí vai ter e aí também vai ter a expressão, né? Que não necessariamente vai ser uma lista. Sim, exatamente. Por exemplo, x, y, 2. Se eu fizer só isso daqui, ele só vai definir, né? E aí eu vou passar a variável x e a variável y, um símbolo x e o símbolo y, e rodar, e ele vai retornar 2. Mas se eu quisesse que essa função, na verdade, ela retornasse o produto de x e y, e aqui eu passo 1 e 2, a aplicação dessa função vai retornar... Faltam parênteses aí. Até quem é experiente com Lisp esquece desse. Ah, pera aí. Aqui que faltou o parênteses, não ali. Eu acrescentei um parênteses a mais e ainda bem que ele não está demorando com a conexão de lá. Aí ele retorna 1 vezes 2. Uhum. E aí agora, como que define... Eu nem falei, eu era para ter removido isso daqui, desculpa. Esqueci de remover. Não falei do que combinador Y, vocês não precisam saber também, mas é uma combinação do calculando. Mas é isso. Para definir uma variável, você escreve a palavra define. Olha que bonito, define. E o nome que você quer dar para a variável não precisa de ser com quote, tá? Pode ser o nome mesmo. Nome X, o nome Y. O define é um macro, ele não vai carregar o valor. Ele não é uma função. E o valor da variável, que pode ser um lambda. Lembre que a lambda é uma função que retorna a função que você está definindo na memória. Então vamos para mais um exercício, né? Não, primeiro mostra o define na prática. Ah, boa. Define na prática. Então a gente tem, por exemplo, eu quero definir sei lá, x como 2. O que isso vai retornar, vocês acham? Bom chute. Vai retornar nada. Sem graça, né? Sem graça. Mas é porque, lembra, tem uma propriedade importante. Vocês viram que toda função tem que retornar algo, né? Mas isso é um macro não tem que retornar algo. E agora, se eu escrevo x aqui embaixo, eu espero que o binder funcione, porque ele já bugou comigo e só não definiu a parte de cima, mas é para ele retornar 2. Daqui 3 anos. De vez em quando ele dá 10. Tem que estar na mesma célula. Não, se eu defino os dois diretos, ele vai. Mas se eu escrevo primeiro é porque eu acho que ele recarrega todas as células. Aí eu tenho que sair tirando o valor de tudo. E aí eu posso usar isso junto com o lambda para definir a função lambda xy mais xy, por exemplo. E aí eu definir a função func, que nome bonito, né? E aí se eu faço func... eu mudo a pergunta. Ele vai... Aê! Uma variável que é uma função. Isso. Toda linguagem é. É sempre um ponteiro para uma função. Só que toda linguagem esconde isso. Mas no fundo é. Então, como Santa Q deu spoiler, acabou. Eu respondi. Mas então eu vou mudar. Não, eu tenho a solução já. Você vai receber 3 valores. Aê! Eu ia fazer uma coisa mais simples para vocês. Quando o cara é bom. Quando o cara é bom. Como é que faz para atualizar isso agora? Desculpa. Dá um play. É? Olha só. Mano, ele aceita Markdown, cara. Que incrível. Não. Não, é verdade. Todo mundo atualizou anunciado, porque ele não atualizou. Desculpa, pessoal, dei spoiler. Você queria o quê? Aí o Watson ia dizer assim, por exemplo, se fosse o Para usar, assim, a chamada da função. Aí ele ia... Deixa eu dar uma Pera aí, não entendi. Aqui eu defini a função teste, certo? Tá. E aí, Então, o resultado seria define, soma 3. Lembra, pode botar número, olha só que legal. Você pode, inclusive, fazer 3 somas, mas eu não vou fazer isso. Lambda vezes yz, e ele retorna x mais y mais z.
E se eu quiser, eu posso fazer soma 3, 1, 2, 3. Isso daqui é para funcionar se eu não confundir algum parênteses. Se ele quiser rodar também, né? Aê! Legal? Bacana? Gostaram, mano? Não, que triste. Já. E aí a terceira forma especial, que era a sétima, né? Que era para estar lá na 7, só que eu quis trazer ela para cá porque não faz sentido muito um exercício que só usa conde sem usar conde com define, então eu quis mostrar o define antes. Mas o conde vai ser o if else, que vai ser o if, elif, 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 else, até você não quiser mais. Então o conde vai receber uma... Esqueci P, o significado de P. É pro... É um teste, vai testar, esqueci o P. É predicado, um predicado. Alguém quem fala predicado? Vai receber um predicado, vai receber N predicados e N expressões. Então ele vai relacionar. Quando o predicado X for verdadeiro, ele vai retornar a expressão X. Caso especial, você pode ter o predicado else ou o predicado hashtag T, que vai ser o verdadeiro universal, então, ou seja, vai ser sempre verdadeiro. O else ele é um macro que não faz nada e significa verdadeiro. No contexto do conde. Tem o else e contexto de outros macros que vão retornar outra coisa. O contexto do conde é isso. Então aqui tem uma explicação enorme, mas acho que não vale a pena ler porque é muito formal, mas é isso. E quando for dando F, ele não retorna a próxima expressão. Quando ele encontrar algum valor diferente de F, ele vai retornar a expressão. E aí o exercício que a gente pensou sobre isso, e é o último exercício da aula, fazer uma função que é definir, tá, gente? Bota para retornar sustenido T e sustenido F. Não, eu quero que retorne true e false, não hashtag true e hashtag false, hein? Quero que retorne true e false. Importante. Porque eu quero que vocês... O conte, claro, perdão. Pulei direto, né? Então, vamos definir uma função faz mais de uma coisa. Pô, vai ficar grande. Não, é verdade. Obrigado. E ele vai receber um lambda com 2 argumentos, por exemplo. E ele vai fazer o seguinte. Se x for verdadeiro, é uma lista, né? Não, vou fazer o melhor ainda. Se x e y forem iguais, ele vai retornar 2. Ele vai retornar 1. Else, ele vai retornar 0. Beleza? E aí se eu faço f de 1 em 1, ele retorna 1. E se eu faço f de 1 e 2, é para ele retornar 0. Descriptografando aí, vocês entenderam ou não? Lembrando, o conde pode ter mais do que 2 expressões, tá? Eu usei aqui 2 para ser como se fosse um if else. Inclusive tem if else, mas o conde é tão mais legal. Deixa eu descriptografar, todo mundo conseguiu entender? Claro. Deixa eu explicar e o Alisson vai ver se eu explico certo. Claro. Então vamos lá. Aqui você tem uma lista, né, de elementos que o conde vai iterar por ela, certo? Então tem um parêntese maior aqui, nessa sequência de parênteses, que é a lista que segue o conde, certo? O primeiro item da lista é isso aqui, é um predicado. O que ele está fazendo? Ele está pegando os 2 parâmetros aqui, tá certo? Nesse negócio, e isso aqui vai retornar verdadeiro ou falso, certo? Isso aqui, quando você aplicar essa função, ela retorna verdadeiro ou falso, tudo bem? Se for verdadeiro, o que ele falou? Retorna já, porque quando é verdadeiro ele retorna. Mas ele retorna o quê? Ele retorna esse cara aqui, que vem logo depois aqui. Ele vai retornar esse careta aqui, certo? Aí, vamos dizer que você botou 2 números diferentes. O que vai acontecer aqui? Vai dar falso.
Como vai dar falso, ele segue na lista, vai pegar o próximo, certo? O else, ele sempre é verdadeiro, sempre. Aí ele vai retornar o valor associado, que é 0. Então ele retorna 0. Hã? Um fato importante. O 0 em Lisp é verdadeiro, tá? Porque senão vocês vão fazer igual a Luana, que ficou procurando um bug uns 3 dias, assim. E era só porque ela tava usando 0 como falso. 0 é verdadeiro. Aliás, eu odeio esse negócio de 0 e 1 ser verdadeiro e falso. Ah, eu também. Se você tem booleano, o que você vai usar? Uma coisa, um fato interessante. O conde, ele pode ser uma função? Porque ele teria que avaliar todos os parâmetros. Mas você lembra, você tem que parar no primeiro que for diferente de falso. Então ele não pode ser uma função e tem que ser implementado como um macro. É que, por exemplo, a gente colocou conde, e aí a gente passou ali, aparentemente, 2 listas. O conde, ele recebe... o conde recebe uma lista de argumentos. Aí, é uma lista de listas, na verdade. A primeira lista aqui... É o que ele... Vai explicando aí. A primeira lista é o que ele vai fazer, é uma função. Então isso aqui é uma chamada de função. Faz sentido? É porque lista significa 2 coisas. Significa chamada de função e significa lista. Essa lista aqui é chamada de função. Essa lista aqui é lista. Mas aí, por exemplo, como ele recebe Uma lista de listas. com uma lista e cada lista. Várias listas, né? Cada lista tem que ter 2 argumentos. Isso. O predicado. É o falso, o verdadeiro. É, E o segundo é o que vai retornar caso seja verdadeiro. exatamente. E aí, se o primeiro argumento da lista parâmetro for falso, ele vai para a próxima lista. Ele vai para a próxima lista. E aí, quando ele achar uma lista entre os parâmetros, cujo primeiro argumento da lista seja verdadeiro, ele retorna o segundo argumento. Ele retorna o segundo argumento, exatamente. Um fato. E se nenhum predicado der diferente de falso, o que ele retorna? Aí ele retorna nada. Porque é um macro. Se fosse uma função, teria que retornar alguma coisa. Não, é só enviar. A gente vai abrir no Classroom para enviar. Você faz um download, guarda para você, e depois manda de e-mail para você, e a gente vai abrir no teste. Todo mundo conseguiu? Não precisa, mas assim, né? Qual que é a dificuldade? Não faz isso não, não faz isso não, não faz isso não. Vão me matar. Se me gravarem com uma tela dessa, amanhã eu morro na comunidade de Clojure. Amanhã eu não apareço. Não pode, não. Deixar bonito. Deixar horroroso, né? O Santa aqui tá fazendo isso aqui, ó. Isso é melhor, não é? Que é feio, né? Que é feio. Que é feio. Você é muito nerd desse negócio aí. Oi? Pair, interrogação no final. É. Uma lista. Se for uma lista, não nula, lembra? Não. Crime. Causa. A Yakuza vem na sua casa no mesmo momento. Quer? Tudo inline. Mas o pessoal fez parênteses? Não. Fé. Nossa, então você tem que obrigatoriamente usar um link perfeito. O editor de texto é seu amigo. Você usa algo que colore os parênteses. Pelo menos as opções. Não é front-end. Isso daí roda no terminal. Pelo menos as opções, elas estão. Peraí, deixa eu ver se está gravando. Uma gravação. Para baixar, tem que salvar primeiro e depois clicar no download, tá? Vai lá.
Alisson com a solução agora. Final. Qual que era o problema? Ah, tá aqui em cima. Ah, boa, 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 boa. Então, sei lá, lista? Ah, isso é legal do scheme, que tudo que é predicado, que retorna verdadeiro ou falso, você bota interrogação no final. Tem algumas funções que podem retornar verdadeiro ou falso ou nil. Aí não tem no final, aí você vai bugar sua cabeça na hora de usar, mas é formalismo e os caras são chatos. Né? O pessoal do Clojure é mais chato do que o pessoal do scheme, quanto eu disse. Se você botar o fone no pescoço, vai ficar melhor pro pessoal. Ele abre parênteses else. Fazer o quê? Isso? Não, botar um. Ah, pronto. É, agora... Tá. Normalmente você vai fazer assim, tá? Sempre com enter, não é tudo inline também, igual. Ah, agora você quer fazer enter. Ah, pera aí. Ele recebe um argumento só, né? Se for uma lista, x, ele retorna true. Ou else, retorna false. Normalmente, mais uma coisa que Lispers gostam de fazer. Lisp odeia S no texto. Gosta de deixar tudo alinhado, assim. Tá vendo? Retorno, sempre embaixo de retorno. Condicional, sempre embaixo de condicional. Eu não vou brigar para quem deixar sem espaço, mas Lispers odeiam S, texto que faz curva. Quando o texto vai ficando grande, vocês vão entender por quê. Porque é muito difícil de ler. Ah, é isso que torna difícil. Vamos ver, hein? Vou botar uma lista vazia e é para ele retornar. Quanto o binder carrega? Pô, ninguém sabe. Se eu retornar... Não, é uma lista vazia. Ah, é que a lista vazia não é uma lista. É o ponteiro nu. Pensa... Eu também não gosto muito que lista vazia seja nu. E como Lisp, nu é nu e lista vazia é lista vazia. Mas schema eles preferiram fazer assim. Pronto. Acabou. Já acabou faz um tempo, né? Essa é a solução. Ficou só... é verdade. Boa. Isso daqui eu não conto. Bora? Parei.